Fechando, gravando. Hum, tá, tá, tá. Beleza, eu vou fixar minha tela aqui na frente, acho que para vocês não altera nada. Mantenho, vocês mantenham os microfones como já estão aí fechados, tá? Qualquer, qualquer, qualquer parada, qualquer coisa, é só vou levantar a mãozinha aí, eu já abri o microfone e já dizer que quer falar, não tem nenhum problema, tá bom? Então, vamos nessa, né? Então, boa noite oficialmente, sejam todos bem-vindos, né? Aqueles que estarão aqui em loco e aqueles que vão ouvir depois. A gente está na fase final, então, do nosso grupo de estudo. Vocês já estão acompanhando aqui, né? O livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma leitura muito boa, muito agradável, vale muito a pena. Enfim, já passamos aí por dois castelos, né? No entanto, esse segundo, que é o castelo do conhecimento, a gente olhou no nosso último encontro por um viés de mais assim do que é o conhecimento, tá? Até vou fazer uma recapitulaçãozinha básica aqui, sem entrar muito, né? Então, a trajetória, pausinha. Beleza. Aí, seja bem-vindo, Mayumi. Vou- Boa noite. Boa noite. Vou desativar o seu som. Quando você quiser falar, é só ativar aí, eu levantar a mãozinha, tá? Então, eu estou começando aqui com uma recapitulação geral. Eu dei lá no nosso outro encontro, a gente continua ainda dentro do mesmo castelo, tá bom? Que é o Castelo do Conhecimento. Então, lá a gente percebe, tem algumas coisas no capítulo bem interessante, né? Que na leitura você vai percebendo ali. Beleza, bem-vinda, Karina. Eu dei o destaque lá em alguns trechos, né? Por exemplo, a entrada do castelo é uma porta de ouro maciça, né? Que eu achei isso muito legal, por conta de representar o valor de você entrar nesse lugar, né? Nesse ambiente que é bem raro, né? Eu gosto de citar, e é a frase mais conhecida de Melanie Klein, né? Que todo mundo que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso, né? Então, o conhecimento ele traz uma responsabilidade muito grande, ele muda realmente a gente, tá? Então, isso é um destaque legal lá. Uma coisa que aparece à medida que ele vai entrando nos castelos é uma versão dele que ele dá o codinome de Sam, que é o próprio eu dele, né? Uma versão dele que ele desconhece, talvez ali é um eu mais autêntico, né? A gente poderia dizer ali que aquela versão no capítulo é uma versão do self dele mais autêntico, da pessoa mais verdadeira, né? E a versão do cavaleiro, naturalmente, é a versão mais mascarada, né? Mais defensiva. Então, isso é legal também. Uma coisa que eu chamei a atenção da última vez, que está lá na página 75, é quando ele pergunta se ele vai entrar sozinho, porque no castelo do silêncio ele teve que entrar sozinho, e a resposta é que o silêncio é para um só, porque é silêncio, né? Assim, a escuridão, o silêncio. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Então, o silêncio é para um só, porque se você tiver acompanhado já não é mais silêncio, né? Mas o conhecimento é para todos, então todo mundo entra e cada um vai trabalhar aí com autoconhecimento à sua maneira, tá?
Outra coisa importante ali, entre muitas dentro do capítulo, é a ausência de iluminação quando você entra, porque aquela sala representa o seu interior, representa o seu próprio conhecimento, né? E no caso dele, e não é conhecimento no sentido de saber, tá? De você saber matemática, de você conhecer muito de história, de você conhecer muito de Bíblia, de você saber muito da história de Jesus, ou você conhecer muito de qualquer coisa. É conhecimento sobre si. E a verdade é que, nesse aspecto, não há realmente iluminação. Então, dentro daquele castelo, não há iluminação, tá? E, a partir daí, então, veio, a gente destacou, né, aqui só recapitulando, tá, pessoal que está chegando aí, a pergunta, então, o que é conhecimento? Aí a gente conversou bastante sobre isso, né? O conhecimento, propriamente dito, ele é um processo cognitivo de entender as coisas, né, de você interpretar e dar sentido ao mundo. Aí a gente usa, enfim, as palavras, né, as definições, os saberes mais diversos, e tudo isso vai acontecendo também, vai sendo adquirido a partir da experiência, né, da razão, da observação e do estudo, tá? O autoconhecimento, ele entra numa coisa mais específica, né? No geral, aí está ligado à sua capacidade interna de lidar com emoções, com as suas emoções, né? Alguém me disse esses dias que emoção é uma coisa chata, né? Que é difícil a gente lidar com ela. Seria bom se não as tivesse, né? Não sei, né? É difícil a gente ter essa certeza, né? E aí a gente, então, falou sobre esse autoconhecimento, esse domínio das emoções, né? Que a gente chamou de inteligência emocional, que não sou eu quem chamo, né? Isso é uma definição geral, essa ideia de inteligência emocional, de inteligência, saúde emocional, isso está ligado a esse saber específico. Aí a aula está lá, né? Se alguém quiser dar uma olhada, depois eu até vou tentar colocar também naquele outro aplicativo que eu disse para a galera aí. Não chega a ser uma novidade, é uma coisa que eu já tentei fazer, mas eu vou colocar para vocês vou mandar no grupo uma versão do YouTube, que é essa gravada, mas vou mandar também uma versão no outro aplicativo que está ligado ao Spotify, só de áudio. Então, eu separo os dois, aí às vezes a pessoa não tem tempo de ficar segurando o celular, enfim, mas aí dá para ouvir, enfim, os pedaços lá, e isso acaba facilitando um pouco, tá bom? Então, é isso. Aí, a partir daqui, então, dessa percepção, a gente entra aqui na parte do texto mesmo, que aqui eu quero também trabalhar conceitos do próprio cavaleiro ali, aplicado à nossa vida, e também regrando isso, como eu sempre estou fazendo aqui, com algumas ideias psicanalíticas, e eu estou usando o meu teórico aqui, que é o Winnicott, tá? Que tem essa ideia de construção, de ser autêntico, de autenticidade, criatividade, de relacionamento, e por aí vai, tá? O resumo do capítulo, em uma frase, né, que ele está passando ali pelos diversos capítulos, o primeiro do silêncio, o segundo, agora que nós estamos, é do conhecimento. A gente poderia resumir assim: o cavaleiro descobre que não sofria por falta de amor, mas ele sofria por nunca ter conhecido a verdade sobre si mesmo, tá? Quando a gente fala de novo sobre verdade, a gente não está usando a metáfora de conheceis a verdade e ela vos libertará, né? Que é um texto bem famoso na Bíblia, né? Que pode se aplicar a isso também, né? À medida que você conhece a verdade sobre si, você é liberto, porque à medida que você não conhece a verdade sobre si, você fica preso a essa ideia. Mas o resumão do capítulo, assim, uma frase bem genérica é isso, né? O cavaleiro, ele vai reclamando de falta de amor,
mas ele percebe que o que o fazia sofrer era a falta de conhecer a si mesmo e, naturalmente, de conhecer as pessoas à sua volta, tá? Então, a partir desse ponto, a gente começa a pensar, amor é um negócio muito amplo, eu acho, pelo menos, né? Eu acho que as pessoas reduzem muito amor a paixão, a sentimento e essa coisa toda, mas é essa ideia aqui, a ideia no livro é que ele vai perceber, né, que nem todo amor é amor de verdade. Nem tudo aquilo que a gente pensa que ama, a gente ama de verdade. Às vezes é necessidade, às vezes é dependência, às vezes é medo de perder, às vezes está disfarçada em busca de validação. Eu disse para alguém esses dias, né? E aliás eu uso muito isso, né? A criança chega em casa com o seu boletim da escola, ainda dão boletim, mas ainda dão, não. Os seus são muito pequenos para ter boletim, né? Mas você chega lá, o boletim tem as 10 matérias, e aí o aluno, ou a criança, o adolescente, né, ele tirou 10 em 9 matérias, mas nenhuma ele tirou 6,5. 6, uma nota abaixo da média. E então o pai, ou a mãe, ou os dois, não sei, olha o boletim e pergunta para a criança assim: por que você tirou 6 nessa matéria? Quer dizer, o que você atingiu de importante a fim de buscar uma validação, um amor aí dos pais, não tem tanto valor porque você não foi, na percepção da criança, perfeito, né? Então, aí a gente pode fazer sempre aquela pergunta: eu amo ou preciso? Que é o que o cavaleiro vai experimentar nesse trajeto. Ele entendia que amor era precisar, e ser amado era ser útil, né? Porque ele entendia que a Juliette, que é a esposa, que reclama por ele ficar preso naquela armadura, ela, ela era meio ingrata, porque ele dava a ela castelos, ele, enfim, dava uma vida boa para ela, porque ele a amava, ou seja, ele era útil para ela, né? Então, nem sempre amor é de fato amor, né? E aí eu citei aqui 3, 4 coisas, mas as definições atrapalhadas de amor, elas podem ir muito além disso, né? Cada um talvez tenha a sua própria percepção nesse sentido, tá? E aí, a partir dessa premissa, ele está entrando num castelo onde ele vai se conhecer, de novo, ele não vai conhecer sobre matemática, não vai conhecer sobre espiritualidade, não vai conhecer sobre nada, ele vai conhecer sobre si, tá? E a gente está falando de autenticidade, de ser autêntico, de tentar buscar uma versão nossa que não foi, digamos assim, que não foi resultado de defesa, né? Porque quando as pessoas dizem, eu sou assim mesmo, eu falo que é a pior coisa que você pode dizer sobre si mesmo. Porque se você é assim mesmo, significa que você foi tornado assim, ou tornada assim, ou seja, você se tornou quem você é, e você não tem espaço para expandir. E aí, para essa expansão, você precisa estar fazendo referência à frase de Melanie Klein de novo, né? Todo mundo que come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Nesse sentido, a nossa própria defesa, às vezes, é o nosso próprio paraíso, que a gente chama aí de zona de conforto, né? É zona de conforto porque é confortável, não incomoda, eu me acostumei. E aí, vida que segue. E aqui a gente pensa, quando a identidade, então, aquilo que a gente pensa ser, o eu mais autêntico, aquilo que a gente pode chamar aqui de identidade, ela passa a ser ou pode ser uma ilusão, né? No caso do nosso cavaleiro, ele acreditava ser alguém que, na prática, ele não era.
E eu conheci muita gente assim. De certa forma, também tive a minha parcela de tentar me ajustar a muita coisa que as pessoas queriam e esperavam que eu fosse, principalmente, uma boa parte de vocês aqui são religiosos, se não todos, sabem que dentro de uma convivência religiosa, a sua autenticidade ela é limada, né? Você não pode falar o que pensa, você não pode dar opinião. Não é que não pode, né? Ninguém diz assim, não, não, mas a gente sabe que não pode, né? Então, a gente vai acreditando ser alguém que, às vezes, na realidade, a gente não é. E aí isso é muito complicado, né? Porque eu sempre digo para vocês, e digo pelo menos para quem eu atendo, que será que você é tímida ou você era quietinho quando criança e ouviu incessantemente uma mãe, um pai, a vizinha, a tia, esse menino é tímido, esse menino é quietinho, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. E aí, se as pessoas estão dizendo que você é assim mesmo, você se convence disso, né? E isso também é uma questão a ser, né, pensada, né, sobre nós mesmos. No caso do cavaleiro, ele pensava, ele se olhava só sobre o viés daquilo que ele fazia, e não sobre o viés de quem ele é, né? Quem eu sou. E isso eu vivo dizendo para vocês, né? E você não é só a diretora, a professora, a mãe, a tia, a esposa, o esposo. Existe um centro, um eu, que não é, né? Eu fui participar de um podcast de um rapaz aí, um amigo me indicou, e ele falou assim, então, ele começou dizendo assim, então, quem é o Isaías? Eu falei, ele é o Isaías, eu sou Isaías, Isaías Lima. É o que eu posso dizer sobre mim, eu sou essa pessoa. Agora, que aí a pessoa quer o que eu faço, né? Então, eu tenho como função isso, isso e isso. Entende? Para isso ficar claro para você, eu não me incomodo em ser chamado pelas minhas funções, porque as minhas funções fazem parte de quem eu sou, mas não definem quem eu sou. Se eu ficar mudo, eu vou sofrer um bocado, porque eu não vou poder falar mais. Mas eu vou ser eu mudo, né? Vou achar outro jeito de tagarelar, talvez vou escrever mais, não sei. Entende? Então, quantas vezes vivemos uma versão não real, ou às vezes até idealizada de nós mesmos, né? A gente pensa que as pessoas falam, eu tenho muita dificuldade com isso, e às vezes eu reconheço que eu posso estar até no, posso estar até na contramão, né? Mas as pessoas, elas se identificam muito com suas metas, né? Com seus planos, com o seu futuro, o que eu quero alcançar, mas às vezes isso é só uma idealização. Se eu não alcançar, eu não, eu continuo aqui, né? Eu não preciso alcançar para ser. Se eu alcançar alguma coisa que eu planejei, está ótimo. Se não, a gente remaneja, a gente reorganiza, tá? Então, essa ideia de você pensar na sua identidade como a possibilidade de que ela possa ser uma ideia, uma ilusão criada por você mesmo, e aí isso dificulta o seu próprio processo, porque você sabe que o acreditar é uma coisa perigosa, né? Bem perigosa mesmo, né? Porque depois que você acredita demais, você não consegue pensar sobre outro ponto de vista, a não ser aquele que você acredita. Então, é isso, né? Tranquilo? Se alguém quiser perguntar, deixa eu até abrir meu chat aqui, que eu não abri, tá bom? Se alguém quiser colocar no chat aí, tá? Alguma coisa, ou, enfim, alguma dúvida, não tem problema. E aí,
tem um elemento nesse aspecto, né, do cavaleiro, que é fazer o bem não significa necessariamente ser verdadeiro, ser autêntico. Inclusive, às vezes a gente faz o bem demais, né? Muitos aqui tiveram ou têm essa experiência, né? De ser bom demais. E aí, quando você... E não estou dizendo que você tem que ser ruim, seja bom, claro, mas, assim, seja bom na sua medida, né? Seja bom de forma equilibrada, né? Você ser verdadeiro não significa ser autêntico, não significa ser bom. Às vezes significa dizer, não, eu não quero, não, eu não vou, tá? No caso do cavaleiro, você sabe, ele fazia coisas boas, claro que fazia, salvava princesas, era um bom cavaleiro, era bem solicitado, era bem pago, né? Mas os seus motivos eram, por assim dizer, mais egóicos, né? Mais é horrível a gente falar isso, né? Mas o exemplo mais, me perdoe até, né? Mas o exemplo mais fácil é religioso, né? Porque já há muito tempo eu falo que se você chegar num grupo religioso, seja ele de que segmento for, principalmente no campo aqui, né, da maioria que é o cristão evangélico, né? Eu não sei como é isso em outros arraiais, como diria meu amigo. E você disser assim, não existe inferno, isso tudo é mentira, eu posso provar para vocês, e eu convencer que não existe inferno, metade daquelas pessoas vão embora, porque muitas delas estão lá porque elas têm medo. Então, o motivo é o medo, é um motivo relativamente egoísta. Se você disser para a metade que ficou, também não vai ter prêmio, você não vai ganhar nada especial, uma coroa para você ficar exibindo por da eternidade, que já é um conceito que eu nunca consegui entender direito, né? Não tem prêmio. Só não tem prêmio. Aí, não tem prêmio? Não. Então, se eu passar de ano não ganho a bicicleta? Não, não ganho. Então, não quero estudar. Então, você não estuda, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está falando, que no fundo, os nossos motivos são sempre, na maioria das vezes, egoístas, né? Então, eu estou fazendo coisas boas. Aliás, eu já digo isso, tá? Que eu admiro muito alguns poucos atores americanos, mas, em particular, eu gosto muito de dois, que é o Denzel Washington e o meu preferido, não como ator, mas como pessoa, que é o Keanu Reeves, que fez o Matrix, enfim, se você não sabe quem é, não tem problema. Mas o cara ganha dinheiro, né? Isso que você precisa saber. E esses caras, eles doam muito. E o Keanu Reeves, ele é um cara, assim, generoso mesmo, né? Ele divide o cachê dos filmes dele com os dublês, por exemplo, né? Tem uma história dele que ele passou num set estava lá no set de filmagem, ele viu o cara cameraman lá, e os caras atrás lá filmando, e um conversando com o outro, falando que precisava e talvez tinha que pegar um empréstimo, essas coisas, porque a hipoteca dele ia vencer, ele não sabia o que fazer, ele foi lá e pagou a hipoteca do cara, né? Ainda assim, é difícil você pensar que isso é só generosidade. Existe, talvez, um lado egoísta nesse negócio de você deitar no travesseiro e, cara, ninguém no mundo tem essa capacidade de abrir mão do dinheiro como eu. É legal e é bonito, né? Quem quisera nós que mais pessoas fossem assim. Mas o que eu estou dizendo é que, no fim, a gente tem um certo prazerzinho por ter feito o bem. Ah, eu fiz o bem. Eu dei aquela cesta básica para aquela família faminta que ia morrer de fome. E aí a gente vai para um campo que é a questão do cavaleiro no livro, né? A motivação importa, importa mais, ou a motivação deveria
importar mais do que a aparência. É assim, motivação é importante, mas aquilo que nós mostramos sobre o que nós fazemos mostra que, na verdade, ninguém é tão bom assim, né? Eu brinco com, de vez em quando eu pego alguns status, algumas coisas assim, o sujeito tira foto dele lendo a Bíblia, por exemplo, né, com as mãozinhas juntas, orando, e põe, eu não quero saber, o que você quer falar, que você está de joelho, você está de mão levantada no seu trabalho de adoração, isso é problema seu, isso é uma coisa interna. Se é que enxerga isso, quem deveria enxergar não sou eu, é um ser a quem você diz que devota tudo isso. Então, você ficar colocando em rede social a minha opinião, tá? Tanto que se vocês colocarem, eu vou passar por lá, mas eu vou fingir que não vi, como eu finjo que não vejo muita coisa. Então, assim, e principalmente no nosso tempo, né? A aparência é um negócio sério, né? É um negócio muito sério. A gente preza muito por isso, né? A gente quer mostrar muito. Então, o cavaleiro vai aprendendo essa dura lição sobre si mesmo, que nem sempre fazer o bem significa ser real, ser autêntico, ser verdadeiro. Verdadeiro aqui é essa ideia de real, tá? De autêntico, eu acho que combina bem com essa nossa percepção aqui, tá? Tranquilo. Quem já se aventurou ou dois, ou três, ou cinco, ou 10 degraus nessa jornada do autoconhecimento, sabe que ver a verdade sobre nós normalmente não é muito animador, não é? Até dói, autoconhecimento dói, né? Porque, veja só, não se trata do que o outro vai ver, se trata do que você vai ver sobre si mesmo. E aí é horrível quando a gente percebe que eu quis fazer isso e eu me enxergo assim. E aí, quando você percebe que aquela não era a intenção, a motivação real, né? Isso, isso traz, assim, vergonha, traz culpa. Culpa é um negócio muito presente na vida das pessoas, né? Muita gente, muita gente. E, eu vou estudar. Eu atendi um rapaz um tempo que ele fez engenharia na faculdade e ele desistiu faltando 6 meses. E, e a gente conversou sobre isso, foi muito forte para ele falar sobre isso, né, porque ele não concluiu, mas quem pagou a faculdade foi o pai. Então, ele sentia que ele não devolveu ao pai aquilo que o pai investiu nele, né? Que ele não trouxe orgulho ao pai. E aí se sente culpado, né? Ou vai concluir e não vai usar aquele saber, né? Então, isso também gera desconforto, porque estou fazendo engenheiro, né? O cara ganha um dinheiro, e o trabalho que eu faço é um trabalho simples. Então, isso é muito sério. O que, o que acontece com o cavaleiro é que, e com autoconhecimento no geral, é que essa dor, essa verdade, essa realidade sobre a gente, ela realmente traz esse incômodo. Mas ela não destrói, ela nos revela. Né? Por isso que eu gosto da frase de Sócrates, né? Eu sou um parteiro de almas e busco revelar às pessoas a si mesmas. Isso você pensar que o cara falou isso lá nos primórdios do pensamento ali, do pensamento filosófico, pensamento de vida, né? Isso é extraordinário. Então, mas revela, mas se revelar dói.
né? Se você quiser um exemplo religioso, um exemplo da Bíblia, eu gosto muito do meu xará, quer dizer, eu que sou xará dele, né, que é o profeta Isaías. Eu já falei para vocês que Isaías, nenhum que eu conheci na vida é bom das ideias, né? Todo mundo tem um parafuso a menos. E aquele sujeito não era diferente, ele era um cara. E tem uma passagem que fala que ele entrou no templo e viu Deus. Ele não viu Deus, tá, gente? Não viu. O Deus que ele viu ali foi uma contemplação de uma visão daquele lugar ali, das coisas, do que aconteceu, mas, assim, era descritivo isso, né? Eu vi Deus. E sabe qual é a primeira coisa que acontece com ele? Se fosse qualquer um de vocês, ia para uma igreja bem cheia e dar um testemunho, e todo mundo ia achar que você é o máximo. Ele falou assim, eu falo palavrão. Sou um cara de boca suja. É, vai, lê lá, viu? Pode, é isso mesmo, viu? Pode ler lá. Eu sou um cara de boca suja. Que eu falei para um grupo esses dias que a gente não pode falar essas coisas, né? Então a gente usa, eu falo palavras torpes. Sabe o que é palavra torpe? Palavra, isso é palavrão, pô. Palavrão. Palavra ofensiva, uma palavra ruim, que hoje em dia até os palavrões até subiram um pouco no nível, né? E vivo no meio de um povo que fala mais palavrão que eu ainda, então nós estamos tudo lascado mesmo. Basicamente, o resumo é exatamente esse. As pessoas falam, você pode falar o que você quiser ali, mas é isso. Por quê? Porque quando você é iluminado simbolicamente aí de um saber que te atinge dentro, você não vai enxergar as coisas boas, e nem deve. Só que isso não te destrói, ou pelo menos não deveria. E isso revela e te reconstrói, né? Que é o processo aqui da caminhada com o nosso cavaleiro, tá? Nesse caso, a verdade liberta mesmo, né? No livro, a armadura cai quando ele vê, quando ele se vê, não quando ele tenta mudar. Esse negócio de mudança é um negócio muito difícil, né? Mas as pessoas acham que a mudança sempre acontece mudando os hábitos. Mas você precisa mudar primeiro a mente, precisa mudar o lado de dentro. Se você não muda o lado de dentro, o lado de fora vai ser uma mudança superficial. Então, a nossa ideia é, quando você é iluminado por essa verdade, por essa realidade interna, de que você não é o burro que seus pais disseram, nem todo pai disse isso, né? Eu não lembro de minha mãe ter dito que eu era burro, mas ela também nunca disse que eu era inteligente, né? E eu também falo que isso é uma coisa difícil, porque você pode dizer ao seu filho que ele é inteligente, você pode dizer ao seu filho que ele é bonito, você pode dizer ao seu filho que ele vai ser uma pessoa importante, mas você não pode dizer ao seu filho que ele é o mais bonito do mundo, o mais inteligente do mundo e vai ser a pessoa mais importante do mundo. Você não pode dizer isso. Então, você tem que dizer na medida, né? Mas quando o sujeito descobre que ele não, o fato dele não ser o burro que disseram que ele era, ou não ser a pessoa inteligente, que eu já conheci gente inteligente, que era chamada de inteligente quando era pequeno, e tive a oportunidade de perguntar, né? E ele falou, pô, foi a pior coisa que me falaram, que eu era inteligente. Eu acreditei que eu era, né? Só que quando eu convivi com pessoas mais inteligentes do que eu me senti burro. Ele se sentiu uma fraude. É louco isso, mas é disso que a gente está falando. Você tem que mudar o seu conceito sobre si mesmo. Reconhecer as suas limitações e reconhecer que
que a armadura não te protege internamente, ela só te protege externamente, né? Basicamente isso. Tá bom? Tranquilo? Ah, o Mayumi disse que está rindo aqui, né? Ah, está rindo de desespero. O Mayumi está rindo, mas é de desespero, né? A gente ri de desespero mesmo, mas é difícil. A vida não é fácil, não. E essa coisa da gente querer, querer mostrar, né, às vezes, até para a gente mesmo, porque não é... Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Você está em um grupo qualquer que você frequenta regularmente, né? Pode ser trabalho, pode ser escola, pode ser igreja, pode ser... E aí tem uma pessoa lá que você sabe que a pessoa não é aquilo, né? Que ela está dizendo que é. E aí você fala assim, todo mundo sabe que ela fala para outra, todo mundo sabe que ela não é isso, né? Ela está querendo enganar quem, né? Então, ela está querendo enganar quem? Ela mesma. Ela não quer enganar você. A gente não quer necessariamente enganar o outro. A gente quer enganar a gente mesmo. E aí, como diz, a porca torce o rabo. Beleza, tranquilo? Vamos lá, pode falar, Érica. O Isaías, essa parte do que você está falando sobre o autoconhecimento, o fato de nós sermos bons com os outros, e é algo muito difícil de reconhecer. Eu lembro que foi um processo muito dolorido na terapia, de entender o quanto eu fazia pelos outros, mas na verdade era o egoísmo, né? Uma necessidade que eu tinha, enfim, de validação, de ter as pessoas me vendo como uma pessoa boa. E eu achei muito curioso como o livro trata isso, com um cavaleiro reconhecendo isso dentro do castelo. Não sei se você vai citar essa parte, é, que ele Pode falar, começa a senão a página reconhecer. pode mudar. Tá, lá na página 79, ele Uhum, fala sobre o pensamento que ele teve, a culpa que ele sentiu de pensar na esposa dele, uhum, porque a esposa dele começou a beber demais e ele achava que ela virou alcoólatra ali, começou a julgar o comportamento dela, mas ele não percebeu o que ele havia feito para que ela tivesse esse fim, né? Então, nesse castelo, ele conseguiu colocar a mão na própria consciência sobre o seu comportamento e a influência dele sobre a esposa e o filho. E aí ele percebeu, tem um trecho que fala assim, então um pensamento aterrador lhe veio à mente. Ele não quisera se culpar por tudo o que fizera. Ele não queria se culpar pelo fim que ela teve, mas das ausências dele, da sobrecarga que ela teve no castelo, da solidão que ele a deixou, ela é, recorreu à bebida. E ele em nenhum momento, ele olhou para as suas ações. E aí tem um trecho seguinte que diz assim: na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito de beber sim, muito, para poder dizer que era tudo culpa dela. sim, Foi exatamente isso que você disse. Inclusive o fato dele ter ficado entalado na armadura. Nós temos essa tendência, né, Isaías, de sempre culpar um outro por um erro nosso. sim. É mais fácil a gente culpar o outro do que enxergar, né, o nosso erro. Tem uma expressão no futebol, né? Eu não sou mais um apaixonado por futebol. Aí você vê pela definição, eu não sou brasileiro, porque eu não gosto de samba e também não ligo para futebol e carnaval também não sou. Então é complicado, né? Mas meus filhos voltaram a acompanhar futebol e tem uma linguagem antiga no futebol que os comentaristas usam, que no futebol, esse futebol clássico que a gente joga, tem a defesa e o ataque, então é distribuído ali, né? Então, as pessoas costumam dizer assim que a melhor defesa é o ataque.
Se você está atacando o time adversário, você naturalmente está se defendendo. Então, essa máxima entra, sim, na nossa vida psíquica, principalmente quando ela é construída em torno de defesas. Porque se você é defensivo, se nós somos defensivos, significa que nós temos uma incapacidade de olhar para nós, que é o que aconteceu aqui, né? Ele, ao longo do tempo, ele foi olhando pelo que ele fazia de forma positiva. Eu sou bom, eu trabalho bem, né? Quantos maridos, ao longo de muitas gerações, aí dizer, não, o meu trabalho, eu sou bom porque eu trabalho e coloco, na minha família não passa necessidade. Eu acho que eu compartilhei um texto, uma citação de alguém recentemente, dizendo que muitos pais trabalham muito como justificativa de que eu quero dar o melhor para os meus filhos. Mas se você perguntar a seus filhos se eles prefeririam, talvez eles preferissem uma vida mais simples em função de mais presença, né? Então, a gente sempre que ataca, a gente sempre que está atacando alguém é porque a gente não quer atacar a gente mesmo. Então, a defesa, ela faz isso, ela potencializa o ataque. Então, é óbvio e muito curioso que você tem um homem, nesse caso do cavaleiro aqui do livro, incapaz de se autoavaliar. Inclusive, ele não vai gostando, ele vai tendo algumas epifanias, mas ele vai tendo dificuldade de lidar com essa realidade nova que ele está que ele está aprendendo. Mas, realmente, esse evento no livro aqui é muito interessante, né? E aí, lá na frente, ele vai dizer, né, na página 80, que aí, envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu à mente do cavaleiro, né? Ele necessitara do amor de Juliette e de Christopher, que é o filho e a esposa, né? Porque não se amava, né? Porque ele não os amavam, né? Na verdade, ele necessitava do amor de todas as donzelas, não aí o amor romântico, mas é isso, né? O que é amor? A gente pensa que amor é só um romance? Não. O amor nada tem a ver com o romance, por assim dizer. Tanto que esse amor, eu já falo isso para algumas pessoas, né? Essa ideia do amor romântico deve ter uns 100 anos, não mais que isso, talvez 105. A coisa começou a mudar lá quando o campo literário, né, a estrutura da sociedade, ela sai de uma sociedade realista, foi o livro que eu mais gostei, né, quando fiz literatura, que foi Memórias, não, é o Crime do Padre Amaro, né? O Crime do Padre Amaro, cara, é dose de realidade. E quem que se ferra nesses livros do realismo? Sempre a mulher. A mulher sempre é dilacerada. Aí o romantismo vem, aí ele idealiza a mulher. E aí, a partir dessa mudança, a gente está falando de um estilo literário, mas isso acompanha a sociedade, ou a sociedade acompanha essa transformação. Então, logo na sequência, isso passa a ser uma ideia romântica. Então, a gente vai associando amor a romance. Mas a ideia mesmo é que amor, muito pelo contrário, é uma coisa difícil de oferecer, porque amor é abrir mão de si. Eu gosto da frase de Ferenczi, vou falar numa bodas no sábado de um casal querido, por conta de uma gentileza que eu fiz para eles há 25 anos atrás, e o rapaz não era da igreja, e a moça estava, né, mas tinha todas umas críticas, ninguém queria celebrar o casamento deles, e eu lembro que eu fui conversar com ele, e ele falou assim para mim, por que as pessoas falam que Deus não vai me abençoar porque eu não sou da mesma religião que ela, né? Falei para ele,
isso há 25 anos atrás, você vê que eu nunca fui bom das ideias, né? Ele diz assim, eu disse assim para ele, ó, todo mundo é idiota, esquece o que todo mundo falou e escuta só o que eu vou falar para você. E aí, beleza, tá? Fez 25 anos de casado, feliz, e ficou na igreja com a menina, né? Você entende? Só ler a Karina aqui, a mensagem dela, é exatamente isso que a Mai falou. E quando começamos a fazer a terapia, colocamos as questões dos outros e descobrimos que é sobre nós e não sobre os outros. Muitas vezes, né, muitas dessas vezes, quando mudamos, aí a tendência é o outro também recalcular a rota. Se você tem um outro que está acompanhando esse processo, que está numa sintonia, ele recalcula a rota realmente para andar com você. Se é um outro que, de certa forma, tem um amor mais narcísico, né? Ou seja, ele gosta de você, mas ele gosta de ser amado por você, ele gosta de ser admirado, de ser envaidecido por você, ele não recalcula muito, não. Ele vai reclamar e vai dizer que a terapia está te fazendo mudar, ser uma pessoa que ele não gosta. Ah, você não era assim, você nunca reclamou disso, você nunca exigiu isso. Você nunca falou desse jeito. O que você está dizendo é uma verdade, Karina. De fato, quando há uma certa maturidade emocional nos dois, né, um desenvolvimento mais ou menos ali claro, enfim, isso acontece. Um dos dois recalcula a rota e a gente segue. Ou até às vezes você tolera que o outro não tenha a mesma maturidade emocional que você e está tudo bem. Mas, quando esse amor é um amor onde você me serve, onde eu preciso ser o seu centro, onde eu espero que sem mim você não viva, aí isso fica complicado, né? E é muito mesmo complicado. Mas é muito, muito interessante isso, porque aí aqui no desenvolvimento do livro, né, ele, então, descobre uma grande verdade ali no meio, para o final da página 80, ele diz, você descobriu uma grande verdade, disse o mago, né, o Merlin lá. É somente quando nós amamos, é somente quando nós nos amamos que podemos amar os outros, tá? Pode falar, mãe. Isaías, eu queria perguntar para você, porque acho que a repetição é muito importante para assentar esse conhecimento, mas eu lembro que eu fiquei muito chocada, impactada na terapia, quando eu aprendi os motivos pelos quais eu sempre era boa para as pessoas ou tinha tendência de socorrê-las. E você, na época, me trouxe, aí eu gostaria só de você complementar quais são as nossas maiores necessidades humanas, assim, em fazer isso? Quais os motivos? Além de, claro, a validação ou esse egoísmo de querer ser reconhecido como bom, tem mais algum motivo inconsciente que nos faça agir assim? Eu acho que a nossa, assim, é difícil elencar todas as coisas, mas eu acho que o ser humano, ele tem uma grande necessidade de se sentir parte de alguma coisa. Você pode ver, né? Eu fico vendo os jogos de futebol e olhando para a torcida. Eu falo, torcedor não, cara, não existe, né? Assim, o cara, acho que esse cara não percebe o que ele está fazendo ali, com todo respeito, vocês que gostam e torcem, estão louco, porque se alguém quiser fazer terapia comigo no dia do jogo do Brasil, eu subo com alegria. Eu sei que ninguém vai querer, mas eu subo com alegria. Mas o que acontece? O sujeito pertence. Nós fomos campeões. Porque você não foi campeão de nada, velho. Você ganhou o quê? No máximo, o direito de zombar, que já é uma grande coisa, do que perdeu. Então, essa necessidade de pertencer, de ser reconhecido pelo grupo, de fazer parte de alguma coisa, cria uma relação. E, nesse sentido, o Winnicott trabalha esse conceito de forma muito profunda, quando ele diz que nós
Aí ele difere muito de Freud, quando Freud sugere, né? Sugere não, Freud fala, né, que nós somos seres pulsionais, o Winnicott diz, não, nós somos seres relacionais. Antes de ser pulsional, antes de ter pulsão, nós temos relação. E o que uma criança tem, e depende exclusivamente, é da relação que a mãe que o pariu, e quase que sai um palavrão aqui, né? A mãe que o pariu se relaciona com ele, inclusive abrindo mão da sua hora de dormir, do que ela vai comer, se ela bebe, ela tem que parar de beber, porque ela está se relacionando com um ser que depende. Agora, você imagina, e vocês podem imaginar isso, uma criança cuja mãe morreu no parto, e ela foi para um espaço de crianças lá, sei lá, cuja, por algum motivo, estão lá e não tiveram a mãe, e elas vão ser amamentadas por uma mamadeira, em horários específicos, nunca pela mesma pessoa. Você sabe que, se você já pegou as mães, obviamente, sabe disso, mas para nós homens que estamos aqui, né, que é muito curioso, você pega um bebê, assim, primeiro mês, primeiros 15 dias dele, ele sente o cheiro da mãe. Você coloca ele, você está com ele no colo, ele sabe que ele sente o cheiro, mas você coloca ele perto da mãe, ele já sente o cheiro da mãe. Então, o que é isso? Pertencimento, isso é relação. Então, nós queremos ser sempre representados ou representável para alguém. Então, e aí, dentro disso, ser admirado, ser reconhecido, né? E ter aquela sensação de que eu sou amado. E aí a gente começa a fazer o bem. Você começa a ajudar, 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 mas aí tem uma máxima difícil, né? Porque quando a gente para de ajudar, a pessoa não gosta, né? Então, a gente é isso, eu acho que a gente busca uma relação, a gente busca essa validação, a gente busca esse amor, vamos dizer assim. Só que se você ajuda muito todo mundo, o que essa pessoa ama em você? Ela ama você ou ela ama a sua prestação a ela, a sua atenção a ela? Porque ela também se sente lisonjeada porque você está sempre disposta a ajudá-la. Então, isso também faz dela uma pessoa importante. Aí a gente retroalimenta, porque eu alimento a minha neurose de ajudar, a pessoa alimenta a neurose dela também de ser ajudada, alguém olhou para mim, alguém gosta de mim, mas eu preciso que ela faça mais isso para continuar provando que gosta de mim, e eu preciso fazer mais isso para continuar provando para mim que eu preciso fazer isso, que ela goste, e aí esse negócio, essa roda não para de girar, né? Isaías, como eu trabalho com crianças bem pequenas, eu fiz uma analogia nesse processo de desenvolvimento e eu gostaria de trazer para ver se tem coerência. Quando o bebê nasce, ele observa muitas expressões da família, né? Então, o bebê nasce, todo mundo sorri. Ai, que lindo, que fofinho, de feliz que o bebê nasceu. Então, 1 ano de vida desse bebê, ele só vê sorriso, né? Uhum. Até quando faz cocô, os pais sorriem. Aí, tudo bem. Quando ele começa a andar, dar os primeiros passinhos e quebrar as coisas, aí ele começa a ver expressão diferente. A expressão, né, fechada, a voz mudando a entonação, não pode mexer aí. Você quebrou isso, para com isso. Aí ele já começa, opa, eu não gostei desse tom de voz. Eu gosto do sorriso, porque eu sempre via sorriso, eu sempre via sorriso. E aí a gente vai tratando as crianças pelo que ela faz, de certo e errado. E algo que, sem querer, muitos pais fazem é reforçar e confunde a criança no sentido de ela entende que ela é amada a partir do momento que ela faz o que é certo. E aí ela não é amada por quem ela é, né? Então, ela é amada pelo que ela faz, e faz
corretamente. E porque muitos pais falam assim: nossa, você fez isso, eu não gosto mais de você. Nossa, você fez isso, que feio que você fez. Mas a criança ela não entende que é feio o que ela fez, ela entende que ela é feia. E isso confunde muito a criança. E aí eu tenho um trabalho bem delicado de falar para os pais. Evitarem esse tipo de fala, porque ela está numa fase de construção. E aí eu gostaria de saber se eu estou no caminho certo de orientação, porque muitas vezes nós somos tão conduzidos quando criança, de que eu preciso performar para agradar e ser amada, e aí eu trago isso para minha vida adulta. Você usa muito o termo, eu integro isso a, Uhum, a minha persona hoje, né? E eu uhum. performo inconscientemente agradando as pessoas, porque eu acredito que elas só vão gostar de mim se eu fizer algo para elas que as agrade. E aí eu vivo em função de. E aí a gente vive uma vida triste, né? De performar, de se doar, mas se desgastando muitas vezes sem perceber, porque senão ninguém vai te amar. Eu, eu tentei fazer, né, está lá no nessa minha, eu coloquei, acho que eu coloquei nos dois, né, no YouTube e nesse outro aplicativo só de áudio, uma, uma reflexão pequena de um filme que eu assisti que se chama, de 2018, acho, que se chama Hector e a Procura da Felicidade. Muito legal, assim, eu me diverti com aquele filme, é com um ator legal que eu gosto, e ele no filme ele é um psiquiatra super bem sucedido, mora numa casa legal, só que ele se sente vazio, ele se sente falso, ele não consegue falar alguma coisa real, verdadeira para os seus pacientes. E isso o incomoda profundamente. E ele, então, no filme, ele sai em uma viagem à procura da felicidade, e aí, enfim, aí eu tentei fazer isso com algumas falas, né, de Winnicott. Por que eu citei Hector, né, o personagem? Porque a gente entra nesse negócio de agradar, agradar, e a gente vai ser um bom profissional, você vai ser um bom engenheiro, um bom professor, mas você vai se sentir cansado, vazio, porque viver se esforçando para que as pessoas gostem de você é muito difícil, muito cansativo, né? E nunca está bom. É mais ou menos aquela história do boletim das crianças. Você tirou 10 em 9 matérias, mas nenhuma você tirou 6. Então, por quê? Por que eu tirei 6, né? Por que você tirou 6? Ou seja, a mensagem que se vai aí é como uma história que alguém conhece aqui, eu conto de vez em quando, como exemplo, de um casal de pais que estava conversando com a filha, que eles suspeitavam de ter feito uma coisa errada, e eles fizeram, então, um discurso sobre a verdade. Aqui nessa casa, a gente valoriza a verdade, Deus ama a verdade é importante, a gente não tolera mentira, e a menina falou a verdade. E aí os pais falam que isso é um absurdo, está de castigo, não sei quanto tempo sem celular, e não vai ligar para ninguém. Aí eu falei, mas eu não entendi. Vocês estão aí meia hora falando para mim que ficaram falando da verdade, que a verdade, que a verdade, que Deus é a verdade, que a verdade, essa casa é a verdade, e aí a pessoa fala a verdade, vocês castigam a verdade. Então eu vou mentir, pô, é mais fácil. Entende? Então, essa coisa de dividir a vida em certo e errado é um negócio, para todas as áreas, é um negócio problemático. Então, sim, é uma percepção importante de que os pais entendam que nesse processo entre agradar e desagradar, entre certo e errado, existe limite. Limite. Acabei de ler aqui numa página de curiosidade que eu sigo antes de entrar, que o menino passou lá
uma faculdade importante, se formou lá não sei o quê, e quando ele fez 22 anos, ele pediu para o pai uma Lamborghini. O pai não deu, ele ficou chateado e processou os pais por danos emocionais. Processou o pai, nesse caso, me parece, né? Então, a gente precisa entender e precisa ensinar, né, que aí a importância do pai, né, porque às vezes o pai não pode ser bananão demais, né, porque a importância do pai, ele, dentro da psicanálise, ele é apresentado como um limite. A participação dele é apresentar o mundo real para as crianças, né, obviamente, ele vai dar afeto também, essas coisas, né, mas ele é o responsável por dar uma direção mais real e separar, de certa forma, o vínculo que existe entre a criança e a mãe, dizendo para a mãe, deixa essa criança, e dizendo para a criança, olha, vai brincar lá fora, por exemplo, né? Quando essa voz ela é presente, ela faz esse papel de forma importante, a criança talvez ela não se surpreenda tanto quando algum limite vem. Mas eu conheço várias, né, crianças que nem querem realmente, não aceitam sob hipótese nenhuma. Então, a gente precisa lidar, assim, com essa realidade de que, olha, não, você não vai ter o que quer, você não pode, e não é bonitinho, vai ser bonitinho, mas chega a criança com 7 anos, ela não adianta ela ficar agindo como bebê para ser bonitinha. Ô, menina, você já tem 7 anos, para com isso, entende? Às vezes essas coisas acontecem, né? Então, é bastante importante que isso aconteça, né? Que esse tipo de equilíbrio exista. Bem difícil, mas é bem importante. Esse capítulo, eu separei aqui três ideias centrais, né? 3 princípios de Winnicott, que esse capítulo ele consegue conversar, né? A gente conversa aí com a realidade a história do cavaleiro e os temas ali importantes, centrais de Winnicott. O primeiro deles é o que eu, de vez em quando, chamo aqui, né? Falo, né? Que o Winnicott fala de falso self. Aqui, o falso self do cavaleiro é desmascarado. No castelo anterior, o cavaleiro sentiu. Nesse, ele compreende, porque sozinho você se avalia, você se sente no seu silêncio, na sua solidão. No autoconhecimento, você começa a compreender. E, a partir daí, ele começa a perceber que seu eu mais autêntico, né? Na verdade, ele era construído a partir de expectativas externas, que é o que a gente sempre tem, é o que você acabou de falar, né, mãe? Expectativas externas, necessidade de aceitação, que isso eu acho que está na base, né, desse mamífero ser humano, né? A gente tem essa profunda necessidade de ser aceito. Luiz, meu amigo, está aqui, e ele trabalha bastante tempo, de vez em quando eu dou um auxílio para ele, em casa de recuperação, com pessoas que são viciadas em drogas, e é muito difícil tudo isso, mas aquelas pessoas que estão lá, as reclamações que de vez em quando eu ouço, e ele ouve muito mais, está sempre ligado a uma necessidade de ser aceito, que não aconteceu, pela mãe, pelo pai, né? Pela família, de uma maneira geral, e aí o sujeito, não suportando isso, ele constrói uma identidade de fuga. Ele vai para um caminho onde ele acha um artifício, um ópio, que tira ele daquela angústia de não ser aceito.
E, e é isso. E um outro item aqui é a adaptação ao ambiente, expectativa, necessidade de aceitação e adaptação. A gente é específico, perito em se adaptar ao ambiente, porque é isso, inclusive, que o Winnicott chama de falso self. Falso self não é um eu mentiroso, não é que você é um mentiroso, enganador e etc. É uma adaptação, né? Um self que funciona, mas não é vivido como real, que é o que acontece nesse filme de Hector. A gente sempre fala de filme, hoje é muito difícil você assistir filme, porque ele não está disponível em qualquer lugar, infelizmente, né, por um lado, mas esse está na Amazon Prime, Hector e a Procura da Felicidade, e se você tiver a oportunidade de ver esse filme, você vai perceber que ele é um sujeito falso, ele é um sujeito que finge, ele se esforça para ser aquilo, só que aquilo começa a borbulhar dentro dele e ele precisa se reconhecer, ele precisa entender por que eu sou infeliz, por que eu me sinto infeliz, porque eu não me sinto, eu não gosto muito da palavra felicidade, nesse sentido, vocês sabem, mas porque eu não me sinto realizado, porque eu não me sinto satisfeito, porque eu nunca estou de bem, porque eu tenho tudo o que quero. Inclusive, o relacionamento dele é muito curioso, porque eles têm toque quase, né? Tanto ele quanto a parceira dele. E é um negócio assim, muito pragmático, muito certo, sem muita oscilação, né? Então, a ideia aqui é um self que funciona, mas não é vivido como real. É como real. Ele é adaptado, ele é programado, é de que a gente está falando. O Cavaleiro fez isso, né? Acho que no primeiro capítulo, do primeiro castelo, ele chora, porque ele descobre que ele sempre... eu não gosto de ficar sozinho, ele diz. Depois ele é ainda mais profundo, ele fala, eu nunca gostei de ficar sozinho, desde criança. Aí ele conclui mais profundamente ainda, eu tenho medo de ficar sozinho. E aí, se eu tenho medo de ficar sozinho, qual é o oposto disso? Eu preciso ser visto. Eu preciso estar no meio de pessoas. E aí eu crio uma defesa para não ficar sozinho. E isso gera toda uma ideia voltada para isso, né? A dor que aparece aqui, né, para ele, aqui nesse castelo, do conhecimento, é essencial, porque é a dor de perceber que eu não era quem eu achava que era. Isso é muito frustrante para muita gente, eu entendo, mas, ao mesmo tempo, isso é fantástico. Fantástico. Se você imaginar que existe uma versão de você mais espontânea, mais contente com você mesmo, mais disposto para a vida que você não enxerga e que você poderia vivenciar de uma forma especial, isso aí eu não estou nem aí para nada. Obviamente que eu não sou a pessoa mais popular por causa disso, né? Mas, cara, já deu, já deu. Não dá. Então, é uma dor, mas é uma dor libertadora. Obviamente, nós homens nunca demos à luz, né? Mas é mais ou menos, né, essa expressão, né? É uma dor profunda que gera alguma coisa extraordinária, que não são poucas mulheres que, depois de darem à luz em parto natural, dizem, eu nunca mais quero passar por esse negócio, você está louco. Aí, daqui a pouco, ela entra nessa história de novo, né? Então, essa ideia é muito importante, de você entender o seu eu real, né?
que a gente chama aqui de self, né? A sua identidade mais autêntica, quem você é. Isso é muito legal. Tá? A segunda fala de Winnicott, né, que a gente conversa bem aqui, é ilusão versus realidade. E aí, no caso do cavaleiro, uma desilusão necessária, porque antes de você cair na realidade, você tem que se desiludir, vamos dizer assim, né? Pô, eu sou pobre mesmo, nunca vou ficar rico. E tudo bem. Ah, mas eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria comprar o carro. Tudo bem, mas não vai rolar, filho. Né? Joga na Mega Sena. Ah, vou jogar na Mega Sena. Eu nem jogo, porque eu tenho um livro aqui que fala das probabilidades de você ganhar na Mega Sena. É mais fácil você ser atingido por um raio. Então, sabe, coisas desse tipo, né? O Winnicott fala que o amadurecimento envolve sair da ilusão do que você pensa ser para adentrar em uma realidade, na sua versão mais real. Mas isso precisa acontecer no processo adequado, né? Se começa com uma busca, no caso do cavaleiro, isso começou lá com um problema, ele começa a buscar a solução para esse problema, não resolve esse problema, ele vai buscar mais ajuda, e alguém diz, olha, existe um caminho que pode te levar lá. Ele desconfia desse caminho, desconfia de tudo que está nesse caminho, mas ele quer resolver aquele problema, e isso é bacana, então ele segue nesse caminho, dentro desse processo, como uma busca, né? E aí vai vivenciando as experiências, e essas experiências vão sendo transformadoras. O que eu gosto de pensar é que o processo terapêutico pelo menos comigo foi, e foi assim uma coisa, uma experiência muito bacana, e até hoje isso é uma coisa legal para mim. Então, no Cavaleiro, o Cavaleiro vivia na ilusão de ser um herói, e um herói amoroso, né? Mas o castelo do conhecimento quebra essa ilusão. Você não é um herói amoroso, você é um cara mal intencionado, você jogava a culpa da bebedeira da sua mulher nela, como se ela não valorizasse o que você faz, né? Mas essa desilusão que ele experimenta, que você experimenta a partir do que você conhece sobre si mesmo, é uma desilusão, digamos assim, saudável. Sem isso não há crescimento. E esse é o preço que se tem que se pagar. Crescer, amadurecer, é deixar a infantilidade. E isso muita gente não quer. Então, eu mesmo, não é todo mundo, né? Tem pacientes que querem um ritmo, e tudo bem, fica lá, né? E a gente vai no ritmo do paciente. Eu não posso forçar, você tem que esperar os momentos, esperar as situações. Tem gente que não, essa geração mais nova é muito divertido ver essas pessoas como elas mesmas se defendem, né, de forma assim exageradamente absurda. E terceiro fato aqui verdade aqui, ou lição de Winnicott, né, é que o verdadeiro self, essa versão mais real, mais autêntica, eu sempre falo isso, tá, gente, que isso não significa você ser super sincero. A partir de agora eu vou falar tudo o que sinto. Não, às vezes você tem que, né? Essa comida está gostosa, uma delícia, não é? Ah, você pode tomar café com açúcar? Ah, eu posso, eu tomo. Eu não tomo, nem gosto de café, mas eu tomo. Tá? Então, nós não estamos falando de você sair falando tudo, nós estamos falando de você se portar de forma natural. É difícil, né?
eu acho, bem difícil, né? Mas, enfim, é isso que a gente está falando, né? O cavaleiro vai percebendo que ele precisava, ele não amava, ele queria a aprovação. E aí ele está quando ele percebe isso, ele está mais próximo da realidade sobre ele. E eu sou um sujeito que eu pautei a minha vida em função de querer que as pessoas me amassem ou me respeitassem, né? Por quê? Porque agora há uma autenticidade emocional. Uma paciente me mandou uma mensagem agora há pouco, contando lá, não vou dizer aqui para vocês a história, mas ela falando de como ela reagiu diante de uma situação que ela lutou muito para dizer, né, o que ela precisava dizer e para aceitar o que ela precisava aceitar, e aí a situação mudou da outra parte, e ela, então, eu falei para ela, parabéns, não sei se você percebe, mas o fato de você estar sendo terapeutizada, né, de você estar, a gente usa essa conjugação agora, né, o fato de você estar fazendo terapia fez com que você amadurecesse emocionalmente e olhasse a sua decisão a partir de você e não a partir da necessidade do outro. Então, isso é amadurecimento emocional, é autenticidade emocional buscando a sua consolidação. Isso é o self, o eu autêntico, dizendo, não, quero estar aqui fazendo o que eu preciso fazer, porque eu quero estar, né? A fala de Winnicott vai nessa linha de que o verdadeiro self, o verdadeiro si mesmo, se revela nos momentos de espontaneidade e verdade emocional, e não de perfeição. Né? E não de perfeição. Há uma diferença entre eu tentar ser perfeito em tudo que eu faço e eu ser espontâneo e respeitar as minhas questões emocionais. Eu não posso fazer só porque você quer que eu faça. Eu vou fazer porque eu quero fazer, eu posso decidir fazer e por aí vai. Então, é uma jornada bem bacana, né? A ideia aqui para a gente concluir, né? Você já percebeu que algo que você chamava de amor, na verdade, era uma necessidade? Eu amo muito, as pessoas falam, eu amo muito macarrão, eu amo muito pizza, eu amo muito, isso não é amor, isso é uma necessidade, você confunde amor com necessidade, né? Então, onde eu busco validação? Né? O que eu faço para ser reconhecido? Quem eu tenho que ser para ser aceito? Eu Eu parei já muito, eu nunca fui muito bom com isso, né? Eu falo que eu tenho um péssimo marketing, inclusive nas minhas coisas, assim, eu sou um péssimo marqueteiro de mim mesmo, né? Sempre fui. E, mas isso sempre foi assim, que não, eu não vou ficar de rabo preso com ninguém. Eu não vou ficar devendo nada para ninguém. Se quer, quer, se não quer, eu estou fora, né? Então, o que em mim é verdadeiro e o que em mim é performance? Eu eu conheci um sujeito, aliás, não um só, né, mas eu conheci um sujeito que ele fazia pregações na igreja. Aí a maioria de vocês é bem acostumado com isso, né? E eu nem sei imitar, realmente eu não consigo, era um negócio tão legal assim, tão curioso, né? E quando ele subia, ele começava a falar, "Agora nós estamos aqui para..." Ele mudava o jeito dele de falar numa coisa que parecia um filme do Jerry Lewis, assim, sabe? Uma coisa esquisita. Por quê? Porque eu quero parecer emotivo, eu quero parecer profundo. Antigamente, a Folha de São Paulo, bem antigamente, a maioria de vocês não lembra, né? Quando tinha propaganda de verdade,
fazer assim, faça a cara de saber, de sábio, né? Você põe o óculos, fica assim. É isso. Para escrever, a Mayumi está falando para eu escrever essas perguntas no grupo, tá? Você escreve essas perguntas no grupo. Eu acho que eu escrevo sim, é bem importante e interessante. E às vezes a gente confunde muito isso, né? Amor e necessidade. São duas coisas diferentes. Gente, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Daqui 15 dias, tudo funcionando direitinho, né? A gente faz, então, aí eu quero fazer o fechamento, a gente entra no castelo da, no castelo da vontade e da ousadia, e aí ele tem um vértice da verdade no final, aí a gente arremata tudo, eu acho que dá para arrematar tudo numa última aula, e qualquer coisa também eu faço, a gente completa alguma coisa nos grupos lá. Para não ficar muito além do nosso horário, a gente encerra aqui, agradecendo a presença de vocês, e espero que vocês tenham aproveitado, e eu sempre aproveito bastante, tá bom? Abraço, valeu, gente. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Boa tchau. Boa noite. noite. Tchau, bom descanso, até mais.